Os primeiros a imaginarem a existência do átomo e que tudo seria formado de partículas minúsculas e indivisíveis foram os filósofos Leucipo e Demócrito, em aproximadamente 450 d.C., e foi aí que se deu início à evolução atômica. Mas foi Dalton que propôs o primeiro modelo atômico consistente, literalmente, bem consistente, algo parecido com a bola de bilhar, sabe? Aquelas bolas de sinuca, uma bolinha lisa e sólida. Isso porque na teoria de Dalton, os átomos eram maciços e esféricos. Essa teoria serviu para que outros cientistas e filósofos também pudessem conhecer o átomo e suas características. Ela foi baseada em experimentos, mas nenhum deles conseguiu indicar claramente que o átomo era. E por esse motivo, Dalton denominou o átomo como a menor parte da matéria, assim também sendo indivisível e indestrutível. O segundo modelo foi proposto em 1904 pelo físico inglês Joseph John Thomson, com experimentos realizados com um tubo de raio catódico. Thomson chegou à conclusão de que os átomos eram muito parecidos com um pudim de passas, pelo fato de que o átomo era esférico igual a um pudim, mas não maciços, pois ele notou a presença de elétrons, uma espécie de partículas negativas que ficava fixa no átomo, muito semelhantes a gotas de chocolate em um cookie. E isso derrubou a teoria de Dalton sobre o átomo ser indivisível. E apesar desses elétrons, o modelo de Thomson também seria neutro, e dentro apresentaria partículas subatômicas negativas, no caso, os elétrons, além de outras positivas que balanceariam a carga final como nula. Já no início do século XX, a teoria de Thomson começou a ser questionada quando surgiu a radioatividade, por conta que esse fenômeno não respeitava o modelo do pudim de passas. Através de experimentos com uma lâmina de ouro, o químico Ernest Rutherford chegou à conclusão de que o átomo não era uma estrutura inteira, no caso não esférica, onde possuía um núcleo positivo pequeno rodeado por uma eletrosfera cheia de elétrons. Esse modelo ficou conhecido como sistema planetário. Levando para a prática, o núcleo seria o Sol e os elétrons seriam os planetas orbitando na eletrosfera. Em dado momento, os cientistas começaram a ver falhas nesse modelo, principalmente relacionadas ao modelo dos elétrons, como ela fazia para manter seus elétrons em órbita. Essa dúvida chamou muita atenção de Niels Bohr, e isso resultou em um dos modelos mais atuais, o de Rutherford Bohr. Bohr associou o modelo planetário à teoria proposta por Max Planck. Ele afirmou que as órbitas da eletrosfera seriam cheias de um nível de energia, e por esse motivo os elétrons se mantêm girando em torno do núcleo. Isso impede que eles possam se cansar e caírem. A adição de Bohr considera 7 níveis ou camadas de energia, as quais são chamadas de K, L, M, N, O, P, Q. Hoje em dia, sabemos que o modelo de Rutherford Bohr está um pouco ultrapassado e que houve algumas alterações, como a de Sommerfeld, um físico alemão. Em 1916, ele sugeriu que as órbitas seriam elípticas e não circulares, pois em uma elipse há diferentes desvios gerando energias diferentes para uma mesma camada. Sommerfeld percebeu que as raias obtidas por Bohr eram, na verdade, mais finas e supôs que os níveis de energia estariam divididos em regiões de energia que seriam representadas pelas letras S, P, D e F. Em uma elipse, seria uma curva fechada, para a qual existem 2 pontos especiais, os focos. Lá em 1926, Erwin Schrödinger lançou as bases da mecânica quântica ondulatória, apresentando assim um novo modelo atômico que ainda é válido nele. Os elétrons passam a ser partículas ou ondas, e há alguns princípios que mudam completamente a ideia de que os elétrons são bolinhas em movimento rápido girando em torno do núcleo. Os quais são os princípios? Princípio da dualidade, princípio da incerteza, princípio do orbital, princípio da exclusão e o princípio da máxima multiplicidade. Já no ano de 1932, aplicando o princípio de conservação da quantidade de movimento, o cientista James Chadwick descobriu a terceira partícula subatômica, o nêutron, que é uma pequena partícula que constitui o núcleo do átomo. Neles não há presença de carga e são instáveis. Erwin Schrödinger, Louis Victor de Broglie e Werner de Heisenberg, reunindo os conhecimentos de seus predecessores e contemporâneos, acabaram por desenvolver uma nova teoria do modelo atômico. Além de postular uma nova visão chamada de mecânica ondulatória, o átomo deixou de ser indivisível como acreditavam filósofos antigos. O modelo atômico, portanto, passou a ser constituído, na verdade, de uma estrutura complexa. E assim acaba nossa evolução atômica.